Opa, aqui quem fala é o Kay. E hoje eu vou trazer para vocês o deck God Paladin. E, bom, como não teve nenhuma build escolhida, eu resolvi fazer assim pelo deck que eu considero o mais forte no momento, que é a build Blush Flame. A build Blush Flame é a melhor build de God Paladin que eu considero atualmente no TCG. Por quê? Porque ela tem de tudo. Ela chama com custos muito bons. Ela tem um nível de chamada, digamos assim, alto. Se você comparar com o deck Liberator do White, com esse deck Boost Flame, você vai notar que, diferente da primeira versão de Liberator, o deck Boost Flame começou a olhar as 3, 4 do topo, para então escolher a carta que você quer chamar. O que é uma coisa muito boa, porque você não fica preso naquela monotonia de meu Deus, e se eu puxar um trigger se a primeira carta do topo do meu deck for um trigger, o que eu faço? Assim, a meu ver, Liberator precisava disso. God Paladin precisava disso. Ele precisava de algo que olhasse as cartas e escolhesse as cartas que você fosse chamar, diferente de Royal Paladin. E God Paladin conseguiu se estabelecer nessa mecânica com esse deck Bush Flame. Tanto que a mesma mecânica foi adotada nas novas versões das cartas, que eu particularmente não considero tão fortes quanto o Blush Flame. Mas eu não nego que dá para se fazer belos combos com a versão do Gorgoite. Mas assim, Gold Paladin é um deck que consiste em chamar cartas do topo do deck para preencher retaguardas. E o legal desse deck é que os bosses, o boss principal desse deck, aliás, ele faz uma coisa muito mais legal. Ele impede defesas perfeitas e ainda ganha crítico. Ou seja, além de só chamar para o campo, só chamar, digamos assim, além de só chamar para o campo por custos absurdamente baratos, ele ainda ganha crítico. E é um deck Legion, então isso já dá um pouco muito mais pressão, porque você vai bater forte, vai ter o campo preparado da sua maneira e ainda por cima vai bater muito mais forte com a Vanguard. Bom, mas vamos deixar de enrolar e vamos para análise. Primeiramente os G0s. De starter eu coloquei o Guido. A skill dele é o seguinte: quando você bota Sonite na Soul. Quando você faz Legion, você olha as 3 cartas do topo do seu deck, escolhe uma com Liberator no nome e chama na retaguarda aberta. Isso assim, nessa mecânica ainda de Liberator, o Gold Paladin ainda só chamava cartas em colunas abertas. Mas isso mudou com a temática do Gurguit. Eu não sei dizer, mas pelo que eu vi, algumas cartas do novo Gold Paladin servem para também substituir cartas em campo, o que ajuda bastante na hora do ataque. Mas assim, de formação de trigger é aquelas básicas, tipo 8 críticos, 4 novos daquele Blush Flame, que bota a Sanite no fundo do deck. Quando a Sanite colocar na retaguarda do seu deck, você paga o custo. Se feito, olha as 4 cartas do topo do seu deck, procure por uma carta com Blush Flame no nome, revele o seu oponente e bote a carta na sua mão. É ótima para combar com o combo principal do deck. E assim, 4 Dials, 4 Rios, coisa básica. De G1 o que nós temos? Nós temos 2 Codelia, que a skill dele é Counter Blast 1 e retire a Sunite. Se você tem um Vanguard com Liberator no nome, olha as 3 cartas do topo do seu deck, procure por um Liberator e chame numa retaguarda vazia. E coloque o resto das cartas na sua drop zone.
Esse cara é um pouco diferente das outras cartas, porque Blush Flame geralmente faz você botar as cartas no fundo do deck. Esse cara faz você colocar na drop. Porém, assim, eu uso dois deles porque meu combo de G1 na verdade se foca em chamar o Yosep. Porque quando o Yosep entra em campo, eu posso Soul Blast 1 e quando essa unidade é colocada na retaguarda do deck e eu tenho um Vanguard com Liberator, eu posso comprar uma carta. Assim, basicamente de G1, eu podia dizer que meu G1 enche linguiça pro Yosep. Porque eu uso 4 Zorron, que quando ele é colocado na Soul eu posso olhar as 3 cartas do topo do deck. Eu posso olhar as 3 cartas do topo do deck. Isso colocando o Zorro na Soul, claro. Eu coloco o Zorro na Soul, olho as 3 cartas do topo do deck e chamo um Liberator na retaguarda. Ou seja, tanto o Zorro quanto o Corellia servem só apenas para chamar o Yosep. E eu tenho 4 Marks, que é a defesa perfeita básica, assim, que sem desvia dano. Eu coloquei ela porque esse deck, assim, come bastante cartas com um Liberator no nome, então é sempre bom ter. Aí aqui no G1 não tem muito segredo, vamos pro G2. De G2 o que nós temos? Nós temos 3 Lawful Tempeter, que a skill dele é quando seu Vanguard performa Legion, olha as 3 cartas do topo do seu deck, procure por um Liberator e chame numa retaguarda aberta. Aí você bota o resto das cartas no fundo do seu deck. Esse cara é muito legal porque é um deck que trabalha com Legion, então só pelo fato de fazer Legion já pode chamar uma carta. Isso coma muito bem com o com o Glare, porque caso eu chame uma carta que eu não goste, eu posso simplesmente usar a skill do Glare e olhar de novo. Aí de importante aqui mesmo no G2 nós temos os dois Agrovales. O Agrovale do Glare, que a skill dele é o seguinte, quando ele é colocado na retaguarda do seu deck, você pode pagar o custo. Se feito, olha 5 cartas do topo do seu deck, procure por um Blush Flame, adicione a sua mão e bote o restante das cartas no deck e embaralhe. Assim, é uma carta muito bacana, assim, só que o problema dela é que o Soul Blast 1 você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, não é certeza que você vai conseguir um Blush Flame. Mas fora isso assim, essa carta tem um custo-benefício muito bom, porque as outras cartas de suporte filtram bastante o deck. Aí nós temos 4 Gravales do Percival. Esse cara é a carta-chave pelo Liberator, na minha opinião. É através dele que assim você vê que seu deck começa a girar. A skill dele é a seguinte, contra Blast 1, quando essa unidade é postada na retaguarda, e você tem um Vanguard com Liberator, você pode pagar o custo. Se feito, olhe as 3 cartas do topo do seu deck, procure por um Liberator e coloque numa retaguarda vazia. Aí o resto das cartas você bota no fundo do seu deck em qualquer ordem. Assim, esse cara, como eu disse, o deck vai começar a engatilhar quando ele estiver em campo. Mas ele também é ótimo por si só, assim, caso você veja que você esteja jogando contra um cagueiro da vida. Esse cara faz um trabalho bem bonito por apenas contra Blast 1. Também você combo ele com o Yosep, você já vai ter uma carta em campo e uma carta adicionada na sua mão. Mas assim, o deck Liberator em si do Blush Flame não tem muito segredo, porque, digamos assim, é um deck bem fechado nele mesmo. Bom, pro G3 o que nós temos? 4 Percivals, que quando performa Legion você olha as 4 cartas do topo do seu deck, procura por um Liberator e chama numa retaguarda aberta. O resto das cartas você bota no fundo do seu deck. Como eu disse, dá para fazer várias coisas. Por exemplo, você pode estar com 0 cartas em campo. Você joga um Tempeter, joga um Percival com o Percival na van, faz Legion. Só por fazer Legion você já vai poder chamar uma retaguarda do seu deck,
Fora a skill do Legion, que você também já vai chamar outra retaguarda. E fora a skill do Yosep, que você vai poder comprar uma carta. Ou seja, nessa brincadeira você vai ter chamado duas cartas e ainda comprado uma. Assim, o Percival é uma carta que eu considero necessária beça para esse deck. Porque ele assim pode fazer uma boa chain de efeitos. Aí para finalizar mesmo assim, o G3 nós temos o Glare, que é o boss do deck. Ele tem duas skills. A primeira é contra Blast 1 escolher uma carta com Blast Flame na mão e descarte. Quando a Munich é colocada na sua retaguarda, e a Sunit Steinleger, você pode pagar o custo e ela vai ganhar crítico mais um. E até o final da batalha que a Sunit atacou, seu oponente não pode chamar G1 ou maior da Praguagem da mão. Assim, essa habilidade é bem bacana. Como eu disse, ela é uma ótima habilidade para finisher. Você vai bater com mais de 20k, vai ter um campo cheio e ainda vai bater com crítico mais um impedindo PG. Fora que a skill do Glare é autossustentável. Você pode usar a segunda skill dele para ativar a primeira. E a segunda skill dele é o seguinte: contra Blast 1, escolha uma das suas retaguardas e retire. Olha as 4 cartas do topo do seu deck, procure por uma carta com Liberator no nome e chame numa retaguarda. Ou seja, não precisa ser aberta. Aí o resto das cartas você bota no final do deck. Esse cara aqui é muito bacana. Eu já pensei várias vezes em montar um deck Blush Flame por causa desses dois. Porém, assim, eu ainda tenho alguma expectativa no novo Gold Paladin, que vai vir algo mais legalzinho pra ele. Mas porém, atualmente eu considero essa build mais forte. Aí só pra a gente não ficar em Mizraid, eu coloquei 4 dos Campbell. Que quando o ataque acerta, você olha 5 cartas do topo do seu deck, procura uma, chama na retaguarda, embaralha o deck e a unit que você chamou ganha mais 2k. Mas assim, eu só botei ele mesmo mais assim pro G-Assist. Porque realmente o que você precisa nesse deck tá tudo aqui atrás. Bush Flame é um deck muito bacana assim. Se você me perguntar, se você vier chegar pra mim e falar que quer montar um deck Gold Paladin, eu recomendaria Bush Flame. Porque pra mim é a build mais forte do deck. E assim, é isso que eu tenho pra falar desse deck, porque realmente não é um deck assim com muitos combos mirabolantes, muitas coisas. Eu espero que tenham gostado do vídeo e eu peço desculpas caso eu errei em alguma coisa. E é isso. Até a próxima.